Olá, sejam bem-vindos à tradução portuguesa desta apresentação do Dr. Mike Evans intitulada 23 horas e meia. Eu tenho um grande interesse pela medicina preventiva, o que pode significar muitas coisas, desde o rastreio do cancro, aumentar a ingestão de fibras, a ter uma boa rede social no sentido físico e não virtual, ter menos peso, beber menos, fumar menos, controlar a pressão arterial e o colesterol, por aí adiante. Todas estas coisas são muito importantes e eu não quero diminuir o valor de nenhuma delas. Mas eu quero saber o que está em primeiro lugar, o que tem maior impacto, o que tem maior retorno sobre o seu investimento, qual é que é capaz de fazer uma maior diferença para a sua saúde. Então eu fiz uma pesquisa e encontrei uma resposta. E é difícil determinar qual é mais importante porque todas estas coisas se sobrepõem. Mas eu escolhi a que tinha maior amplitude e a que contribuiu para a melhoria de muitos problemas de saúde. E foi isso que mais gostei acerca dela. Vou dar-lhe então uma ideia dos benefícios desta intervenção através de uma pequena lista. Esta intervenção em doentes com artrite do joelho com duração de 1 hora de tratamento 3 vezes por semana reduziu a dor e a incapacidade em 47%. Em doentes mais idosos, reduziu a progressão para a demência e Alzheimer em cerca de 50%. Nos utentes com alto risco de desenvolver diabetes, juntamente com outras alterações de estilo de vida, reduziu a progressão para diabetes em 58%. Nas mulheres pós-menopausa, reduziu 41% o risco de fratura do colo de fémur com 4 horas por semana deste tratamento. Reduziu a ansiedade em 48% das pessoas numa grande meta-análise. Dos utentes que sofrem de depressão, 30% melhoraram a sintomatologia com uma dose baixa desta intervenção, subindo para 47% quando se aumentou a dose. Num estudo que seguiu 10 mil alunos da Universidade de Harvard durante 12 anos, observou-se que os que tiveram esta intervenção tiveram um risco de morte 23% inferior quando comparados com os que não receberam este tratamento. Este é o tratamento número 1 para a fadiga. E um dos seus maiores benefícios é a melhoria da qualidade de vida, que é resultante de todos os benefícios anteriores, e esta melhoria está demonstrada em diversos estudos. Então deverá estar a questionar-se: qual é o medicamento? E o que quer dizer 23 horas e meia? O medicamento utilizado nestes estudos foi o exercício físico, principalmente caminhar a pé. Não foram provas de triatlo. Deixe-me explicar de uma maneira diferente. Eu acho que aquilo que lhe estou a pedir para fazer é para pensar sobre o seu dia típico, que tem 24 horas. E assim você pode passar a maior parte do seu dia, e isso faria muito, obviamente, sentado em casa ou no trabalho, dormindo. E o que os estudos que eu lhe vou mostrar me dizem é que a melhor coisa que pode fazer pela sua saúde é estar ativo pelo menos meia hora. Talvez 1 hora, e que se você o conseguir fazer, poderá perceber todos os benefícios descritos anteriormente. Então vou rapidamente apresentar alguma da literatura mais relevante. Stephen Blair é um professor na Arnold School of Public Health da Universidade de South Carolina, e ele estudou estes benefícios naquele que é chamado o Aerobic Center Longitudinal Study, que acompanhou mais de 50 mil homens e mulheres ao longo do tempo. Do lado esquerdo deste gráfico podemos ver as frações atribuíveis, que é uma espécie de expressão erudita, mas que é uma estimativa do número de mortes que teriam sido evitadas numa população se aquele fator de risco específico não estivesse presente. Por exemplo, transformar um fumador num não fumador, ou uma pessoa muito sedentária num caminhante diário. No eixo horizontal estão os fatores de risco típicos. Você pode ver que a hipertensão arterial, pressão alta, é extremamente importante e assim por diante, mas o que esteve associado ao maior risco de morte foi a falta de aptidão cardiorrespiratória, que é na realidade a aptidão física. Então, não estar em forma foi o maior fator preditor de morte. A maioria dos estudos que vemos são na realidade financiados pela indústria farmacêutica, porque eles têm medicamentos para a hipertensão ou para o colesterol alto ou para a diabetes. Raramente, vemos o exercício físico nestes estudos, e é assim muito agradável ver que também se fizeram estudos que não foram suportados por interesses económicos. O trabalho de Blair na obesidade é também muito interessante. Uma coisa é uma pessoa obesa que não faz exercício físico, que é uma combinação muito má, e é nestas pessoas que vimos muitas das consequências negativas da obesidade do ponto de vista da saúde. Mas, quando estas pessoas obesas eram ativas, mesmo sem haver perda de peso, o exercício físico atenuou muitas das consequências negativas da obesidade. Então, se o exercício físico é um medicamento, qual é a dose? E quando eu penso em dose, eu penso em quanto, com que frequência e com que intensidade? E eu vou dar-lhe uma resposta um pouco confusa, mas na generalidade, quanto mais melhor. Devo contudo dizer que a taxa de retorno diminui após os 20 a 30 minutos por dia. Por isso, se é adulto e está a fazer menos de 150 minutos por semana, ou se tem menos de 18 anos e está a fazer menos de 1 hora por dia de exercício, eu fico preocupado com a sua saúde. Assim,
A literatura mostra-nos de uma forma global e não detalhada que existem grandes diferenças e ganhos de saúde quando alguém muda o seu comportamento extremamente sedentário para ser um pouco ativo. Depois, os ganhos são mais graduais. Se virmos o Nurse Health Study, as mulheres que passaram de nenhuma atividade para apenas 1 hora por semana reduziram as suas taxas de doenças cardíacas em cerca de 50%. E você pode somar os intervalos de exercício desde que sejam pelo menos de 10 minutos. 10 mais 10 mais 10 equivale a 30 minutos de exercício. A intensidade também é importante. Quanto menor a intensidade, maior o tempo de exercício de que necessita. No aconselhamento clínico, é extremamente importante conhecer o seu estilo e os seus hábitos. Se apenas ficará motivado se o fizer com amigos, você saberá que amigos seus fazem caminhadas de manhã ou à noite e poderá assim organizar a sua vida. Um cão é um ótimo treinador de caminhada. Os dados mostram que 67% das pessoas que levam o cão a passear atingem 150 minutos por semana e, finalmente, as suas deslocações diárias, saindo uma paragem antes e escolhendo as escadas. Pensando nisto, vou rever consigo mais alguns excertos de bibliografia. O primeiro vem do Japão. Na década de 90, o Japão exigia que todas as entidades empregadoras realizassem exames de saúde anuais aos seus funcionários. Uma grande companhia de gás no Japão, chamada Osaka, utilizou esses dados para responder a uma grande questão. Se a distância percorrida a pé para o local de trabalho das pessoas fosse maior, isso reduziria a sua probabilidade de desenvolver problemas de saúde, por exemplo, hipertensão. E o que eles descobriram foi que menos de 10 minutos a pé não trazia benefícios, 11 a 20 minutos a pé trouxe reduções de 12% nas taxas de pressão arterial elevada e que mais de 21 minutos a andar trazia uma diminuição de 29%. Os autores calcularam que para cada aumento de 10 minutos em caminhada para o trabalho, os trabalhadores teriam uma redução de 12% na probabilidade de obter a tensão arterial elevada. O segundo estudo que vou apresentar é com stents, que é uma arma terapêutica muito utilizada na medicina moderna. Você pode ver no lado esquerdo um coração com uma artéria bloqueada e à direita vê-se a permeabilização através de um stent. Um investigador alemão chamado Rainer Heimberg seguiu cerca de 100 doentes cardíacos. Ele dividiu estes utentes em 2 grupos. O primeiro a praticar exercício físico, e com praticar exercício físico quer dizer 20 minutos por dia numa bicicleta estática e uma aula de 60 minutos com exercícios aeróbios uma vez por semana. E ao outro grupo foi colocado um stent. Após um ano, 88% dos que tinham feito exercício físico não tinham tido nenhum evento cardiovascular, em comparação com 70% das pessoas a quem tem sido colocado um stent. Concluiu assim que ambas as abordagens resultavam, mas não deixa de ser incrível que o exercício físico tenha superado a colocação de um dispositivo médico de alta tecnologia. Podemos pensar neste assunto de forma inversa, aquilo que eu chamo de doença de tempo sentado. Todos sabemos que o sedentarismo é mau para a saúde. Um investigador australiano chamado Leonard Birman quis quantificar isso e elaborou um grande estudo na Austrália. Eles descobriram que, em comparação com pessoas que não veem televisão, aqueles que passaram uma média de 6 horas por dia a ver televisão têm cerca de menos 5 anos de vida. Mas agora você está a pensar, quem é que passa 6 horas por dia a ver televisão? Os adultos nos Estados Unidos da América passam em média 5 horas por dia a ver televisão. Acho fascinante que nunca pensemos na televisão como algo que é muito mau para a nossa saúde, mas é claramente tão poderoso como outros fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crónicas. Eu vou deixá-lo com 2 citações. A primeira é de Jerry Garcia, o vocalista do The Grateful Dead. E ele disse: alguém tem que fazer alguma coisa. É apenas incrivelmente patético que tenhamos que ser nós. E eu acho que isso é uma verdade. De alguma forma temos de ser nós. Hipócrates disse que caminhar é o melhor medicamento do homem. Eu vou terminar colocando-lhe uma questão, e isso pode colocar-lhe alguns desafios pessoais. Você pode estar muito ocupado com o seu trabalho, crianças ou ambos, ou você pode ter dores que limitem a mobilidade ou mesmo outras prioridades. Mas a minha pergunta para si é, consegue limitar o tempo que passa sentado a dormir apenas a 23 horas e meia por dia? Algo para pensar. Muito obrigado.